Deus, pátria, família, né? Agradecendo a presença aí de todos os nossos amigos de infância, primos, patriotas, intervencionistas, né? Brasileiro em geral, né? Hoje não tem como nós dividirmos aí, né? A questão de nação, né? Nós somos brasileiros, nós somos patriotas, né? No nosso caso aqui, o nosso canal é um canal intervencionista, né? Então, agradeço a presença de todos, né? E hoje é mais um bate-papo realmente, né? Eu vejo muito nos comentários, né? No Facebook, no YouTube, mas principalmente no Facebook, né? Eu vejo muita gente questionando, né? Toda a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Porque o que nós estamos passando no Brasil hoje, né? É um caso muito sério, né? É um caso muito complicado, né? E eu vejo que as pessoas estão hipnotizadas, eu vejo que as pessoas estão sedadas, né? E isso é um fato que nós não podemos negar. Então nós vemos, eu vejo, você vê nos comentários, nas postagens, né, de nossos amigos, né, as pessoas comentando assim, olha, o Bolsonaro fez mais que o Lula nesses 16 anos, né? O Bolsonaro foi eleito pelo povo, né? Então nós temos que respeitar. Então vários comentários assim, né? Por exemplo, os militares já estão no poder com o Bolsonaro, né? Comentários, por exemplo, como a intervenção militar não vai acontecer, né? Ou é melhor o Bolsonaro que o comunismo, né? Ou as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas e muito mais. Então nós vemos vários comentários, né? E eu percebo assim que as pessoas que fazem esse comentário, eu vejo assim que muitos dizem assim, olha, nós temos que respeitar a opinião. E realmente, porque nós somos 200 milhões de brasileiros, né, aqui. Então, nós vemos que cada pessoa, cada grupo, comunidade, ela tem uma opinião própria, normal. Ela pode expor essa opinião, né? E é essa liberdade, é esse livre-arbítrio que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas em determinadas questões, quando eu coloco uma opinião minha, subjetiva, pessoal, né, sem entender todo o processo, tudo que está acontecendo ao meu redor, então essa opinião ela não se torna uma opinião verdadeira, mas apenas uma opinião baseada naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu consigo ver, que não é uma verdade em si, é apenas uma opinião própria, né? O que seria uma verdade, né? O que seria uma verdade objetiva e não pessoal nesse sentido? É quando nós começamos a delinear e a verificar os fatos, né? As evidências que estão acontecendo. Então, quando nós começamos a pesquisar as coisas como elas realmente são, nós vamos começar a descobrir as coisas. E quando nós expomos através de fatos, de evidência, né, daquilo que está acontecendo, isso já não é mais uma opinião pessoal. Isso é uma verdade objetiva. Ou seja, não é algo pessoal, são fatos, né? E é isso que nós procuramos, nós intervencionistas, patriotas, trazer hoje para essa realidade do Brasil. Então, na realidade, é um erro muito grande e crucial, né, as pessoas quererem comparar governos, né? Eu vou pegar o governo lá do Sarney, aí vem no Collor, vamos comparar Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né, Bolsonaro, vamos comparar governos. Não é assim que funciona. E sabe por quê? Porque não tem como nós compararmos o comunismo com a maçonaria. Entende? Não tem como nós compararmos. Porque lembra aquilo que nós dizíamos lá atrás, que a própria maçonaria, ela criou todas as ideologias, o nazismo, o fascismo, o liberalismo, comunismo, socialismo, né? Então todas as ideologias que nós temos hoje
desde o comunismo revolucionário ao liberalismo do Bolsonaro, todos eles, todos foram criados pela maçonaria. Então as pessoas, por não terem conhecimento do que são essas organizações secretas, do que é a maçonaria, os Illuminatis, os senhores do mundo, essa nova ordem mundial, por essa falta de conhecimento. As pessoas elas têm uma visão muito reduzida da coisa. E elas acreditam que o problema do Brasil é o comunismo. Entendeu? Então nós sabemos que tanto o comunismo revolucionário, como o socialismo fabiano, que é um comunismo pela canetada, todos eles foram criados pela maçonaria. Então, para mim entender o que está acontecendo no Brasil hoje, voltamos lá atrás, nós precisamos entender o que é a maçonaria, o que são essas organizações secretas. É por isso que nós temos vários vídeos lá atrás explicando toda essa realidade. O que é a maçonaria, o que é o comunismo, o que é o socialismo, etc. Tudo isso foi criado pela maçonaria. Então nós temos a maçonaria, que é a mãe de tudo, e nós temos o comunismo, que é o filho. Entendeu? Então é impossível nós queremos fazer comparação. Porque na época do Lula o governo era assim, na época do Bolsonaro o governo é assim. Não tem diferença nenhuma. São formas, são métodos de você ter um controle da população brasileira. Mas o que nós temos hoje no Brasil é um sistema político, maçônico, comunista, instalado no Brasil. O problema não é o político A, B, C ou D. São todos, é um sistema. E isso nós estamos trazendo, olha, mas há muito tempo. Se vocês pegarem os vídeos lá abaixo, de 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, 6 meses atrás, nós estamos batendo na mesma tecla, postagem, etc. Né? Não tem como nós comparar governo, porque nós temos um sistema. Tanto é, por exemplo, que vamos pegar o governo do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro não indicou nas pastas chaves do governo dele petistas. Por exemplo, vamos pegar aí o Augusto Aras, que foi indicado aí para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República. O Augusto Aras é um tremendo pilantra, safado, vagabundo. É um comunista de carteirinha. Todo mundo sabe disso. É só pegar lá, puxar a ficha do cara e você vai ver quem é o Augusto Aras. O cara é comunista. O Bolsonaro indicou ele para a Procuradoria-Geral da República. Mas o governo não está combatendo o comunismo? Gente, coloque na cabeça de vocês. Não existe briga entre comunismo e maçonaria. A maçonaria criou o comunismo. Então, se a maçonaria criou o comunismo, ela usa o comunismo aqui como um tentáculo para impor esse projeto de uma nova ordem mundial, de um controle de toda a sociedade brasileira. Nós temos por trás de toda a ação do governo brasileiro, independente de quem seja, nós temos essas elites globais, que é a nova ordem mundial. Então fica difícil, assim, para uma grande parte da população brasileira entender a real situação do Brasil, se ela não entender os meios que cercam o governo. Vamos pegar o Paulo Guedes, por exemplo. Paulo Guedes indicado pelo Bolsonaro. Eu sei que muitos youtubers dizem assim, não, mas o Paulo Guedes foi indicado pela elite global, pelos banqueiros. Dá na mesma, porque é o próprio presidente que indica. Então, não adianta nós queremos tirar o presidente de lado, só para ganhar likes, fazer média. Não vai funcionar. O presidente, hoje, tanto o executivo como o legislativo, deputados e o judiciário, o STF, todos eles têm um poder nivelado e eles
fazem parte de um esquema político, maçônico, criminoso instalado no Brasil. Então, o próprio Paulo Guedes, indicado aí pelo Bolsonaro, ministro da Economia, né? O próprio Paulo Guedes, ele tem aí um propósito de criar um colapso econômico no Brasil. E entregar o Brasil, que já está entregando, para essas elites globais. Gente, isso é muito claro. É impossível uma pessoa em sã consciência que use alguns neurônios, é impossível que as pessoas não percebam o que está acontecendo no Brasil. O Paulo Guedes está entrando com um pedido no Congresso para congelar o salário por 10 anos. Ele está entrando com o pedido de congelar o salário mínimo por 10 anos. Então nós vemos que toda a equipe do Bolsonaro é uma equipe maçônica que controla o comunismo. É por isso que ela não vai acabar com o comunismo. Nem no Brasil e nem no mundo. Porque lembro aquilo que eu já dizia lá atrás, que as próprias elites globais, a maçonaria, os Illuminatis, criaram o nazismo, o fascismo, o liberalismo. Lembra que o nazismo matou mais de 12 milhões de pessoas? Muito mais, né? E o nazismo é proibido hoje, símbolos, é proibido partido no mundo inteiro. Agora, o comunismo, que matou 500 milhões de pessoas, torturou, assassinou, de 1917 a 1989, praticamente ali quase 100 anos, o comunismo matou 500 milhões de pessoas, mais ou menos, para mais até. E por que o comunismo não é proibido em todos os países? No Brasil também. Não se proíbe o PT, PSOL, PSTU, etc. Porque o comunismo, você ainda usa ele para você implantar uma agenda global, para implantar uma nova ordem mundial. É por isso que a China não é combatida, é por isso que a Coreia do Norte não é combatida, é por isso que a Venezuela não é combatida. O Brasil, o comunismo também não é combatido. Por quê? Porque nós vemos essa ação das elites globais. E nós vemos que não há um combate do governo contra o comunismo. Existe talvez um falso combate, mas não se fala da maçonaria. Não se fala dessas organizações secretas, né? Eu nem vou entrar aqui na questão da maçonaria mais a fundo, porque nós já falamos isso em vários vídeos, né, lá atrás. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, estão vendo a live pela primeira vez, busque lá no YouTube, né, as penúltimas lives que nós fizemos, no Facebook também, as penúltimas lives que nós fizemos, que você vai entender que o problema do Brasil não é o PT, o comunismo em si, né? O comunismo é um dos problemas criado pela maçonaria. Hoje nós temos a maçonaria no poder. Ela sempre esteve no poder, né? Desde 1822, lá quando o Brasil foi entregue para a maçonaria, através de Dom Pedro I, José Bonifácio, onde foi pego o Brasil e entregue para a maçonaria. Então a maçonaria agiu no Brasil Império até 1889, depois tivemos a proclamação da República, a independência do Brasil, criada aí pela maçonaria, uma farsa história do Brasil, né? Nós temos as revoluções no Brasil criadas pela maçonaria, toda a farsa de Tiradentes, que foi colocado um outro homem no lugar de Tiradentes, para ser enforcado, para ser esquartejado no lugar de Tiradentes, enquanto Tiradentes fugia para Portugal, né? Gouveia foi colocado no lugar de Tiradentes. E a maçonaria sempre criou mitos políticos há muito tempo atrás. Gente, facada fake é fichinha, é moleza para quem criou uma farsa do Brasil, para quem criou
o império do Brasil, para quem criou histórias como a de Tiradentes e outras histórias que foram deturpadas, foram não inventadas, porque ela aconteceu, mas não da forma que nos ensinaram nas escolas, né? Não da forma como nos ensinaram nas universidades. Então, hoje a coisa ela é muito mais complexa do que nós possamos imaginar. Só que essa complexidade você consegue entender se você fazer uma pequena busca. Eu não estou dizendo aqui, vai estudar. Não é isso, não. Porque eu, há 10 anos atrás, eu venho pesquisando, estudando sobre maçonaria, sobre organização secreta. Há 10 anos atrás, pelo menos 5 horas por dia, né? A minha mente, o meu pensamento, ela está voltado a cada dia para esses fatos que regem o Brasil, que regem o mundo, né? Porque o grande erro da humanidade hoje, gente, o grande erro crucial, é ela não acreditar que existe toda uma engenharia social por trás, uma engenharia de controle, né? Não só do Brasil, mas de toda a humanidade, por poucas famílias que há muito tempo atrás tomaram conta de toda a riqueza da humanidade. Então isso é um fato. O Brasil ele não caminha pelas próprias pernas. Lembra que eu dizia lá atrás que o erro do brasileiro é ele imaginar, é passar pela mente dele que o que acontece no Brasil são problemas políticos naturais. Existem apenas brigas, né? Aí eu coloco Bolsonaro de um lado, Lula do outro, FHC do outro, coloco os militares do outro, para tentar passar uma falsa sensação que existe brigas, existem divisões. Mas dentro do sistema político, comunista, maçônico, instalado no Brasil, nós temos um sistema. Entende? Nós temos um sistema. Não tem como nós separarmos políticos. Não tem como nós fazermos comparações. Porque lá no governo do Lula, porque no governo do FHC, não. Todos eles fazem parte desse sistema. E esse sistema político, maçônico, comunista, instalado no Brasil e no mundo, eles controlam tudo. Absolutamente tudo. Então as pessoas dizem assim, mas o povo escolheu o Bolsonaro, o povo votou em Bolsonaro. Outro erro. Ninguém votou em ninguém. Por quê? Porque nós estamos cansados e carecas de saber, e o povo brasileiro tem a memória curta, muito curta demais. O povo brasileiro acredita que existe eleições no Brasil. Normal, que você escolhe alguma coisa. E aquilo que nós dizíamos lá atrás, eu, você, nós não escolhemos nada. Quem escolhe é o sistema. Houve uma vontade popular, houve. Né? O povo queria o Bolsonaro, 70% queria Bolsonaro para fugir do PT, do Lula. Né? Porque na mentalidade do povo, o comunismo é horrível, e é realmente. Mas o que o povo não estava entendendo é que a maçonaria por trás de Bolsonaro é muito pior que o comunismo. Porque a maçonaria criou o comunismo. Se ela criou é para usar o comunismo como tentáculo, como bucha de canhão, como boneco de pano, como manobra, para impor, né, uma nova ordem mundial, criado pela maçonaria. Então o erro do brasileiro, o maior erro crucial, é o povo brasileiro achar que escolhe alguma coisa. E isso não é eu que estou dizendo. Cientistas da computação, o próprio Diego Aranha, né, e outros que eu não vou citar aqui, que são formados aí nessa área da computação, comprovaram, hackers, comprovaram que as urnas no Brasil são fraudadas e fraudáveis. Ponto. Isso não tem mais como se discutir. Mas o sistema, ele tenta enganar o povo brasileiro. Então, quando você vai lá na urna e você coloca a sua rúbrica, né,
vai lá, tal, tal, pá, colocou a sua rúbrica. O que, que você fez nesse exato momento? Você legitimou o sistema. Por quê? Porque o sistema quer demonstrar para toda a humanidade, outros países, que existe democracia no Brasil. Porque o povo está escolhendo. Então ele precisa passar essa falsa sensação. E até mesmo para o povo. Ele precisa passar essa falsa sensação que o povo escolhe. Mas o povo não escolhe nada. Então quando você, eu não vou mais, mas um exemplo, vai para as urnas fraudadas e coloca a sua rúbrica, ali você legitimou o sistema, bateu o martelo. Aí o que, que o sistema pega? Ele pega o teu voto, né, que não importa se você votou no Bolsonaro, Dilma, Lula, Moro, um anjo que veio do céu, não importa em quem você votou. O sistema pega esse seu voto e ele direciona. Tanto é que pela vontade popular, né, lá o Bolsonaro ele já tinha sido eleito, já no primeiro turno, para fugir do comunismo que a própria maçonaria do Bolsonaro criou. 70% queria o Bolsonaro. Não se discute isso. Mas quando houve na prática as votações, o que aconteceu? O sistema dividiu os votos. Veja que o Bolsonaro estava com 70%. Mas na prática, o sistema dividiu os votos, colocou a metade para o Haddad e a metade para o Bolsonaro. Por quê? Porque lá na frente, a própria maçonaria ela tinha como projeto de manter o comunismo no Brasil. Porque o Brasil é um país comunista. Aí você diz assim, mas como assim o Brasil é um país comunista? Porque nós temos duas linhas de comunismo no Brasil. Nós temos um comunismo revolucionário, marxista, leninista, mais voltado para a área do PT, do pessoal, etc., que é mais aquele comunismo, né, guerrilheiro, digamos assim, né? E nós temos um comunismo socialismo fabiano, que é você implantar o comunismo pela canetada. Então, com o Bolsonaro agora, nós temos o socialismo fabiano, que é você implantar o comunismo pela canetada, que a própria maçonaria escolheu para o Brasil e queria o comunismo revolucionário. Então, eles tinham esse projeto lá na frente. Mas quando o sistema percebeu que estava havendo um levante popular, porque o povo queria o Bolsonaro para fugir do comunismo, e a equipe do Bolsonaro, a própria maçonaria que criou o comunismo, né, a maçonaria em si, então o sistema pensou, poxa, vamos deixar então lá o comunismo, né, quietinho num canto, e vamos trazer o Bolsonaro. E foi isso que foi feito. Daí o que aconteceu? Chamaram o Bolsonaro lá, né, lá no grupo dos Bilderberg, nos Estados Unidos, que é um braço direito, um tentáculo da nova ordem mundial, para que Bolsonaro concordasse com o sistema. A escravidão como nós vivemos hoje. E aí o próprio sistema colocou o Bolsonaro lá dentro. Mas não foi o povo que votou. Primeiro você tinha uma vontade popular de 70% do povo querendo Bolsonaro para fugir do comunismo, criado pela própria maçonaria. Mas daí, agora eles mantêm o Bolsonaro, para que o povo gado, que não é eu que chamo de povo gado, sei que muita gente diz, mas Albari, você não pode chamar de povo gado. Não é eu que chamo. Esse termo, povo gado, foi criado pelas próprias elites globais, pelo próprio sistema, que chama eu e você de povo gado. Nós apenas estamos repetindo aquilo que o próprio sistema faz, que é nos chamar de povo gado e te chamar de povo gado. Entendeu? E hoje nós vemos que com o governo do Bolsonaro, que todos os governos estão juntos, não existe brigas entre governos, o que existe ali é uma forma de administrar. Eu pergunto para você, mudou alguma coisa com o Bolsonaro? Não precisa responder para mim, responda para você. Mudou alguma coisa com o Bolsonaro? E eu vou mais além ainda. Você que acredita em político, acredita em mitos, acredita que existe um governo que vai resolver o problema do Brasil, você acompanha os projetos em andamento no Congresso?
Mas seja sincero, não precisa responder para mim. Você acompanha os projetos? Bom, se você acompanha, você deve saber que todos os projetos criados agora também são projetos que não beneficiam o povo brasileiro. Beneficiam o sistema político, maçônico, comunista instalado no Brasil. Mesmo com Bolsonaro. Então não mudou nada, não vai mudar nada. É isso que nós estamos falando há muito tempo. Mesmo antes das falsas eleições. Então você que defende governo, político A, B ou C, D, Bolsonaro, Lula, você já parou para pensar e você acompanha os projetos que estão sendo elaborados e aprovados no Brasil? Você sabia, por exemplo, que eles estão aprovando um projeto de abuso de autoridade, onde os políticos que fazem parte do sistema, eles não vão poder ser algemados, presos. Aí você diz, não, mas o projeto não é bem assim. O projeto, ele não é criado na lata para assustar o povo. Você cria meandros, você cria brechas para você fortalecer o sistema e você escravizar o povo. Então esse projeto de abuso de autoridade não é para o povo, para uma pessoa de bem, que, por exemplo, vai lá, então você vai ser cuidado para que você não seja preso de uma forma brusca. Não, gente. Esses projetos em andamento aprovado é para que o político não seja preso. É para que o político trabalhe para o sistema sem ser incomodado pelo sistema. Sem ser incomodado pelo povo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a questão das fake news, você sabia que esse projeto foi aprovado? E esse projeto da fake news, você pode pegar de 2 a 8 anos de prisão por falar mal do governo? Aí você diz, não, mas Albari, essa questão do projeto, veja bem, não é bem assim como você fala. É apenas em época eleitoral. E é essa ingenuidade do povo que continua por décadas, há muito tempo. Eles não vão criar um projeto na lata, não. Eles vão criar meandros, brechas. Para quê? Para que lá na frente eles batam o martelo na calada da noite e mudem alguns artigos ali proibindo de eu e você de se manifestar contra o sistema. Essa perseguição aos youtubers, intervencionistas que lutam contra o sistema, ela já acontece há um bom tempo. Só que agora ela está sendo oficializado de uma forma pela lei. Porque lei é lei, aquela história, né? Então eles estão criando leis, né? Criando leis à revelia dos anseios da sociedade. Eles criaram essa reforma da Previdência, que uma pessoa em sã consciência que acompanhou desde o início todo o processo, vai saber que essa reforma da Previdência é uma piada. Ela não é feita em benefício para o povo, é para o sistema. E é muito simples isso. Tanto é que eles criaram lá um projeto da reforma da Previdência e mostraram para o povo. O povo pensou assim, tá ruim, mas tá bom. E deixa a coisa encaminhar e o povo acha que é aquele projeto. Aí até esse projeto chegar lá no final, eles fizeram alterações, que eles aprovam lá e o povo fica dormindo. Então tem muita coisa, tem muitos projetos que está acontecendo no Brasil, aprovados, né, com ou sem Bolsonaro, porque o presidente ele é uma figura decorativa. E é isso que o povo precisa entender. O presidente não manda. Né? Você tem ali os 3 poderes que estão alinhados, que é o legislativo, deputados, o executivo, o presidente, e o judiciário, o STF. Nenhum tem poder a mais que o outro. Mas o Congresso, né, está vetando todos os projetos ali de Bolsonaro, tudo aquilo que o Bolsonaro veta, o Congresso derruba o veto e aprova. Por quê?
Porque aqueles que servem a um sistema de uma forma mais ostensiva, esses têm o poder na mão. Entendeu? Então, nada, absolutamente nada que o Bolsonaro fizer agora vai mudar o Brasil. Por quê? Porque ele está amarrado no sistema. E é por isso que nós, intervencionistas, nós queremos derrubar o sistema político, comunista, maçônico instalado no Brasil. O que é esse sistema? É o legislativo, deputados, o executivo, o presidente e o judiciário do STF. Né? E não só esses três poderes vir abaixo, mas como todas essas organizações secretas como a maçonaria, nós queremos que venha abaixo. A nossa luta é contra isso. E daí muita gente vem e diz assim, mas Albari, os militares já estão no poder com o Bolsonaro. Não. O que nós temos hoje com o Bolsonaro no poder são políticos militares que saíram das Forças Armadas e estão hoje no comando do Brasil, mas não tem nada a ver com militares. São políticos, maçons, comunistas, que estão hoje no poder. Ah, mas as Forças Armadas foram corrompidas. Isso nós estamos explicando pela bilionésima vez. Eu sei que as pessoas vêm, às vezes, pela primeira vez, faz a pergunta, mas elas não acompanham os vídeos. Nós somos muito claro, muito simples, ao dizer que nós, intervencionistas, não somos ingênuos. Nós sabemos que as Forças Armadas estão cooptadas, corrompidas, mas não as tropas. Quem está corrompida, quem foi cooptado pelo sistema, é a cúpula. Tanto é que nós trouxemos vídeos do general Pujol, que é hoje, em exercício atual, o chefe das Forças Armadas, é da maçonaria. Ele mesmo falou isso, assumiu isso em vários vídeos. Então, se nós pegarmos os generais, coronéis, majores, capitães, 95% para 99% são maçons, são comunistas, é uma realidade. Gente, nós temos que ser humildes, nós temos que ter a cabeça para entender isso, né? E aceitar isso de uma forma clara. Nós temos essa consciência que as Forças Armadas, não as tropas, a grande maioria, mas a cúpula foi cooptada. Bom, mas se a cúpula foi cooptada, como que nós vamos ter uma intervenção militar? De cima não vai ter. Seria uma ilusão, conto de fadas, uma utopia, imaginarmos que uma intervenção militar ela não vai partir de cima. Nem em 64 partiu de cima uma intervenção militar. Tanto é que quando o próprio Olímpio Mourão Filho, em 64, saiu de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro com as suas tropas, o próprio Castelo Branco, na época, que era o comandante do Exército, o próprio Castelo Branco ligou para Magalhães Pinto, que era governador de Minas, e disse, segura, levante. Nós não queremos intervenção militar. De cima. Mas quando o Castelo Branco percebeu que não poderia se segurar uma intervenção militar, que o próprio Magalhães Pinto disse não seria correto pararmos o levante. Então a intervenção militar aconteceu em 64. Mas ela aconteceu porque os movimentos intervencionistas de base, foram para as ruas. O povo foi para as ruas em massa. Né? E não foi pedir às Forças Armadas. Porque quando você pede alguma coisa, isso demonstra favor. Oh, por gentileza, me alcance um copo d'água? Você está pedindo algo. Não, você vai exigir que as Forças Armadas assumam o comando do Brasil. Em 64 tivemos maçons, tivemos essa divisão nas Forças Armadas, comunistas, maçons dentro tivemos, mas nós tínhamos um povo heróico, bravo, um povo que foi capaz de lutar com suas forças em ir para as ruas, em derrubar todo aquele sistema podre, político, maçônico, que estava instalado naquele momento. Então eu sei que muita gente vem pela primeira vez, Albari,
a ditadura militar, não. Foi ditadura. Se você pegar lá atrás e fazer uma breve pesquisa simples, prática, você vai ver que o Brasil foi impedido de se tornar uma Cuba, uma China, uma Coreia do Norte. Isso é muito lógico, gente. Quanto a isso, a gente nem entra em discussão para explicar se foi um regime ou ditadura, porque foi um regime militar. Então, esse é um fato. Então, hoje nós sabemos que para haver uma intervenção militar, hoje ela não vai vir de cima. Precisa haver uma insurgência popular. Ou seja, dentro das Forças Armadas existem já divisões. Isso é muito claro. Entendeu? Mas essa insurgência militar ela só vai implodir dentro das Forças Armadas e vai explodir para fora quando o povo for para as ruas e causar uma insurgência popular. Então essa insurgência popular, ela vai junto com uma insurgência militar, ela vai acontecer, essa insurgência militar. E vai acontecer uma intervenção militar, sim. Só que para isso é preciso o povo nas ruas. É muito simples. Ixi, mas Albari, agora o povo não vai para as ruas. Bom, o nosso trabalho, primeiro de tudo, é conscientizar hoje o brasileiro, a sociedade brasileira. E é o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que eu peço para que você compartilhe, para que você dê seu like, para que você convide os amigos do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, para ver esses vídeos que nós trazemos a todo instante. Para que alguma pessoa que acompanhe, ela vai ter esse entendimento do que está acontecendo no Brasil. Que o problema do Brasil não é só uma questão regional, comunismo, não. Vai muito além. Mas o povo, ele tem poder de destruir todo esse sistema abaixo. Aí você diz, mas as Forças Armadas estão sucateadas. Gente, o povo tem o poder soberano. Você tem 200 milhões de brasileiros hoje. Aí você diz, mas as Forças Armadas foram cooptadas pela maçonaria? Não. As tropas não foram. E uma conta muito simples que eu faço. Hoje nós temos no Brasil cerca de 200 mil maçons no Brasil. Que nós temos hoje no Brasil. Nós temos 360 mil soldados, mais ou menos, militares no Brasil. Se nós temos 200 mil maçons, contando com engenheiro, arquiteto, você tem religiosos, você tem uma cúpula das Forças Armadas, você tem dentro das universidades, diretores, maçons. Então, você reduz essa quantidade de maçons nas Forças Armadas. Então, você não pode dizer que as Forças Armadas são maçônicas. Não existe isso, gente. É muito lógico. Então, quando a pessoa fala certas coisas, ela omite a sua opinião, ela imita a sua opinião. Mas não significa que essa opinião, ela condiz com os fatos, com a realidade, com as evidências da coisa. Então, quando a gente começa a estudar de fato, né, o que é maçonaria, quantos maçons tem no Brasil, quantos maçons tem no mundo, o que é os Illuminatis, quem criou o comunismo, o nazismo, quando nós começamos a fazer uma busca mais periciosa nessas questões, nós vamos compreender que todos os políticos no Brasil eles estão juntos. Todos. Não se salva um. Não tem um político, um político, que seja homem o suficiente, que tenha vergonha na cara, que seja cristão, porque cristão de nome todo mundo diz. Vai um Bolsonaro lá na igreja católica, não, o Bolsonaro é católico. Aí vai o Bolsonaro lá, joga ele dentro d'água, batiza o cara, não, agora o Bolsonaro é evangélico. Entra o Bolsonaro lá num templo budista, não, o Bolsonaro é budista. Então nós temos que parar com essa ironia, essa burrice, de imaginar que só porque uma pessoa diz ser um cristão, ela é cristão. Não é.
O que a pessoa diz não é muitas vezes o que ela faz na prática. Não é o que ela faz na prática. O que a pessoa diz muitas vezes não é o que ela vive. Entendeu? Porque para você ser um cristão, você tem que viver o cristianismo. O que é ser um cristão hoje? O que você entende ser um cristão hoje? É você viver os princípios, valores éticos, morais dentro do cristianismo. É muito simples. Agora, como que uma cúpula, seja das Forças Armadas, né, que foram cooptadas, seja do Judiciário, STF, do Legislativo, ele vem para a sociedade brasileira colocar a aprovação do aborto, por exemplo. Está sendo cristão, mas nem aqui, nem na China. Entendeu? Então são essas pequenas coisas. Por exemplo, quando foi aprovado pelo Judiciário, o STF, de você tornar lei o sacrifício de animais. Onde você vê o cristianismo nisso? Gente, o sistema, ele é satânico. Ele é maçom. Nós cansamos de dizer que a maçonaria é satânica. A maçonaria é invisível. Lá com Monley Palmer Hall, lá em 1901, que foi um grande ocultista maçom, ele fala sobre a maçonaria visível e invisível. Entendeu? Se nós pegarmos o Albert Pike, 1809, maçom, ele fala sobre a maçonaria invisível. Ele fala dos sacrifícios, que a própria maçonaria faz sacrifícios humanos e de animais. É por isso que eles vêm liberando isso. Mas o povo, ele não percebe, porque ele acha que a maçonaria é uma coisa boa, porque ele acha. Mas não tem a capacidade de ir lá atrás, né? Naqueles que foram maçons, naqueles que provam por documentos o que é a maçonaria, o que ela fez na humanidade, o que ela faz, a destruição do Ocidente. É muito simples. Então hoje nós temos que entender e buscar, gente, porque o povo brasileiro, ele diz que não tem tempo. O povo brasileiro não tem tempo. Trabalha muito, tudo bem, trabalha. Mas se você vai num estádio de futebol, está lotado. As pessoas choram, as pessoas brigam, as pessoas morrem pelo futebol. Se tem uma Copa do Mundo, as portas se fecham, as portas empresariais, tudo se fecham para a Copa do Mundo. Você encontra tempo. Agora, o povo não tem tempo para ir atrás do conhecimento. Quando nós falamos que a maçonaria é satânica, muitas vezes a pessoa que nos questiona, ela não tem coragem de dar um Google ali e pesquisar sobre a maçonaria, sobre toda a história, o que ela fez e o que ela faz. Entendeu? Não aquilo que ela quer encontrar. Porque a pessoa, quando vai pesquisar, ela tem uma tendência de ela pesquisar algo com o intuito de combater a pessoa. Ou seja, eu acho que a maçonaria é boa. Não, o Albari diz que a maçonaria é satânica. Então eu vou dar um Google aqui e eu vou buscar todos os meandros e meios para justificar que a maçonaria é boa. E daí não, porque a maçonaria... Mas a pessoa não tem coragem de ter uma visão neutra da coisa, de buscar todos os lados e fazer uma comparação conjunta do que a todas essas ideologias. Nós vemos agora a questão da CPMF, de imposto, que eles vão usar outro nome, mas vão colocar imposto sobre imposto para a população brasileira. O povo não está percebendo isso. O povo vai perceber isso. Vai, sabe quando? Quando faltar o feijão na panela, o arroz na panela, e ainda assim, quando faltar a gasolina no posto, ainda assim, as pessoas vão pesquisar para saber o que está acontecendo. Só que até lá, já foi aprovado o projeto proibindo a manifestação popular nas redes sociais. Até lá já foi proibido um monte de coisa. Aí você vai dizer, não, porque nós temos que ir para as ruas agora. Aí o brasileiro vai tentar fazer uma coisa tarde demais.
É um tiro no próprio pé. Lembram daquele ditado que remédio na última hora mata? E é mais ou menos isso. Então, na última hora, o povo acha que pode e não vai acontecer. Por quê? Porque hoje, por exemplo, não porque nós temos que ir para as ruas. Aí você pega todos os movimentos de rua, o MBL, Revoltados Online, vem para a rua, os falsos intervencionistas que pedem o artigo 142. Gente, sinceramente, a pessoa que fica defendendo o artigo 142, ela tem problema sério de cabeça. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu não tenho dó, pena, eu tenho medo dessas pessoas. Porque uma pessoa que se diz intervencionista, ela não entendeu ainda que o artigo 142 é para você blindar o sistema. É muito claro, gente. O artigo 142 é apenas ou o presidente do Legislativo, que é o Rodrigo Maia, o Nuno, ou o presidente do Executivo, que é o Bolsonaro, ou é o presidente do STF, o Dias Toffoli, que pode acionar o artigo 142. Não é o povo não tem poder para chegar nas ruas, vamos pedir o artigo 142. Não existe, isso é piada. É gente que não tem parafuso na cabeça. É gente que tem problemas mentais muito sérios, muito sério. O artigo 142, você beneficia o sistema. Por quê? Porque as Forças Armadas, quando você aciona o artigo 142, ela fica sob tutela do sistema, dos três poderes. Você vai fortalecer o sistema? Então, eu, quando vejo uma pessoa que fica defendendo o artigo 142, eu bloqueio do meu Facebook, do YouTube, na hora. Não tem como eu admitir uma amizade dessa de uma pessoa que tem problemas sérios de cabeça. Aí você vai dizer, mas tem que respeitar a opinião. Não se trata de respeitar a opinião. Se trata de você mostrar pela pessoa, pela Constituição, que ela está defendendo o sistema e a pessoa não quer aceitar, porque a pessoa tem problemas muito sérios. Entendeu? Então, o artigo 142 não se pede. É o próprio sistema que pede. O máximo que vai acontecer é você ir para as ruas e pressionar um dos três poderes a pedir o artigo 142. Tá, você defende quem? O sistema ou o povo? Eu defendo o povo. Mas se você vai lá lutar pelo artigo 142, você vai blindar o sistema. Não estou entendendo. Gostaria de entender isso. Entendeu? Então as pessoas que ficam, porque o artigo 142, porque dia 25 nas manifestações, artigo 142, Bolsonaro veta tudo, não adianta vetar tudo. O Bolsonaro não vetou a questão do fake news, o Congresso não foi lá, não derrubou o veto e aprovou? Tá. Cadê o poder do mito? O Bolsonaro vai lá tentar tirar lá sobre o abuso de autoridade vários artigos. Aí vai o Congresso, derruba o artigo do Bolsonaro e aprova. O problema do Brasil, gente, pela bilionésima vez, é o sistema. Não é o Dias Toffoli, não adianta você querer tirar o Dias Toffoli. Não é o Boca de Sapo, Gilmar Mendes, não é o Nhônio, Rodrigo Maia. São um dos problemas. O problema do Brasil, definitivamente, é o sistema político, maçônico, comunista instalado no Brasil. Ou nós derrubamos totalmente esse sistema e colocamos as tropas militares no comando do Brasil, ou nada feito, ou nada funciona nesse Brasil. É essa que é a realidade. Me desculpe. Você não precisa concordar comigo. Se você não concorda comigo, você precisa pesquisar mais. E para contrapor aquilo que eu estou dizendo. Aquilo que nós intervencionistas estamos dizendo. Quando nós falamos que hoje nós lutamos por uma insurgência militar, insurgência popular, para que haja uma intervenção militar, é dentro de um artigo que, independente se está na Constituição ou não, porque toda a Constituição, ela, desde a primeira de 1824, criada pela maçonaria, até 1988, a sétima Constituição criada pelo comunismo, que é a mesma coisa que a maçonaria, todos estão juntos, todas elas, mesmo sendo comunista e maçônica, ela tem um artigo
primeiro, que todo o poder emana do povo, que independente se está lá ou não, é isso que nós lutamos. Então, quando nós vamos para a rua, nós estamos exercendo o artigo 1º. Poder, povo soberano. Povo, poder soberano. Nós, indo para as ruas, nós já estamos exercendo o artigo 1º. Não precisa você ir para as ruas e colocar no artigo 1º, né, todo o poder emana do povo. Não. Quando você vai para as ruas, você exerce o artigo 1º. Agora, quando você pede para derrubar todo o sistema, é esse poder que você está exercendo, o poder direto. Entende? O poder direto. Porque pela Constituição, o povo ele pode exercer o seu poder de duas formas: indiretamente ou diretamente. Indiretamente, teoricamente, seria pelos representantes que não são eleitos, porque o sistema coloca lá dentro. Se você me acompanhou até agora, desde o início da live, você vai entender. O sistema coloca lá dentro. Então não é você que escolhe. Eles passam uma falsa sensação que é você quem escolhe. É o sistema. Então só nessa daí você já foi enganado. Mas você tem o poder de ir para as ruas, se manifestar e derrubar todo o sistema. Legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário e STF. Simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Sempre eu gosto de usar essas palavras, simples assim, né? Desde o início das minhas lives eu uso, né? Simples assim, é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos dar uma olhada no chat aqui, né? O que o povo está falando. Gente, não esqueça de dar o seu like, né? Para que o Facebook, né? Depois o YouTube, né? Eu vou baixar no YouTube, para que dê relevância, né? Ao nosso canal, né? Compartilhe também nos grupos de WhatsApp. Então, o Joel Bonfim ele diz o seguinte: Albari, os militares apoiam Bolsonaro por trás dos bastidores. Jamais haverá uma intervenção militar. Então, Joel, é aquilo que eu disse. Quando nós falamos que as Forças Armadas, elas apoiam Bolsonaro, nós não podemos negar. Lembra que eu falava agora há pouco ali que o general Pujol, ele é da maçonaria? Então, se nós pegarmos toda a cúpula ali, toda a cúpula, os generais, coronéis, etc, etc, eles são da maçonaria. E eles apoiam o Bolsonaro. Por quê? Porque a equipe do Bolsonaro é maçom. Isso é um fato que nós não podemos negar, né? E é o que eu disse agora há pouco. Uma intervenção de cima ela não vai vir. Por quê? Porque a cúpula foi cooptada. É por isso que eu procuro ser muito claro, assim, que hoje nós lutamos por uma insurgência dentro das Forças Armadas. E essa insurgência já existe uma divisão dentro das Forças Armadas. Porque se nós esperarmos que uma intervenção venha de cima, se a cúpula está cooptada, então não vai haver intervenção militar. Aí eu concordo com você. Mas quando nós dizemos que temos que lutar por uma insurgência dentro das Forças Armadas, essa divisão já existe. Ela já existe dentro das Forças Armadas. Só que os militares eles não expuseram exteriormente essa insurgência, porque se eles fizerem isso sem um apoio popular, o sistema derruba e prende os militares bons. Então, o que acontece? Para que haja essa insurgência militar e essa insurgência ela se transforme exteriormente de uma forma clara numa insurgência militar, é preciso haver uma insurgência popular. Quando o povo estiver nas ruas em massa clamando para que as Forças Armadas assumam o comando do Brasil, aí vai haver essa insurgência dentro das Forças Armadas. E junto com o povo derrubar o sistema. E colocar as tropas no comando do Brasil. Ah, mas pode haver maçons? Até pode. Porque maçom é pior que praga. É pior que parasita. Os caras estão em todos os lugares. É um fato. Abre um sindicato, vai à maçonaria, copita.
forma-se um movimento intervencionista, vai a maçonaria, se infiltra. É um fato. Mas o povo de bem, ele não pode pensar assim, vamos colocar os militares lá e eles que não é assim, gente. Mesmo que haja uma insurgência militar, uma insurgência popular, as tropas assumam o comando do Brasil, gente, mesmo que aconteça tudo isso, resolveu o problema do Brasil? Sabe por quê? Porque as universidades estão aparelhadas, as igrejas estão aparelhadas, a mídia está aparelhada, os sindicatos estão aparelhados. E quem que vai fazer esse desaparelhamento? As Forças Armadas? Não, o povo. Quem que vai assumir ali a diretoria de um colégio? O povo de bem, o povo conservador, o povo cristão. Quem que vai assumir ali uma diretoria de uma mídia, seja do que for? As pessoas de bem. E é aí que vai começar a haver uma mudança. E isso só vai haver uma mudança clara daqui a 50 anos. Nós nem estamos pensando hoje, porque nós sabemos que a sociedade de hoje ela foi corrompida, cooptada pelo sistema. Quando nós falamos nas diretorias, chefias, etc. Nós temos que trabalhar na mente das crianças hoje. O patriotismo, mostrar para elas o que é essas organizações secretas, para que quando ela cresça, ela já saiba e lute contra o sistema, contra esse mal. Então, é mais ou menos nesse sentido. Obrigado aí a presença de todos os patriotas, Shaolin, Fátima Costa, William Dirley, Natália, Silvio Luiz, Daniel, Wanda, Inês, Hélio Pinheiro, Paulita Torres, Elizabeth, Nelson Moreira, Selma Rocha, né, os nossos participantes, são muitos, né? Tasso Pisani, Morales, Érica Almeida, Berenice, Aline Rodrigues, Ana Maria, Júlio Eduardo Oliveira, grande amigo de infância, também presente na live. Júlio, um abraço, né? Lá da minha querida terra natal do Turvo, região central do Paraná. Val Venâncio, Daniel Roth também, grande amigo, parente, né, primo. Elvira Gomes também, seja bem-vinda. Maria Lúcia, Lúcia Helena, Sônia Maria, enfim, muitos amigos presentes na live, né? Se você não viu toda a live, né, eu aconselho a você voltar lá atrás e ver ela desde o começo, para você ter uma visão mais clara da coisa, né? Porque de repente, pegando a live pela metade, você fica meio perdido. Mas quando você pega lá do começo, a coisa vai clareando nesse sentido. Enio Cardoso também entrou agora. João Carlos, meu grande amigo, também de infância, presente. Dani Portilho, Joana Horst. Todas as lives que nós fazemos, gente, é uma gratidão muito grande, né? O compartilhamento, né? Nós temos aí 180 compartilhamentos, 1000 compartilhamentos, 3000 compartilhamentos, é muita gente, né? Então, é muito gratificante nós sabermos que todo o nosso trabalho, ele rende frutos, né? Que nós não estamos lutando aqui por nós estamos lutando pelo Brasil, né? Nós queremos um Brasil hoje livre da maçonaria, do comunismo, né, dessas elites globais. Né? Euclides Correia, boa tarde, seja bem-vindo. Então, aqueles que não forem inscritos ainda no nosso canal do YouTube, né, Álvaro Dias, o Intervencionista, nós já estamos com quase 17 mil inscritos no canal. Então, vai lá, só colocar Álvaro Dias, o Intervencionista, que já vai aparecer lá. Você se inscreve lá certinho. E também aqueles, eu estou criando aí, né, divulgando bastante, as pessoas estão mandando os vídeos de 20 segundos, né, que eu quero que você grave um vídeo de 20 segundos, pelo teu celular mesmo, dizendo assim, olha, meu nome é tal fulano, eu sou daqui de Curitiba, tal, São Paulo, sou contra a maçonaria, contra o comunismo, contra o sistema político instalado no Brasil, sou brasileiro, sou patriota, sou intervencionista.
Aí eu vou pegar o teu vídeo de 20 segundos e vou colocar ali juntamente com vários outros vídeos e nós vamos postar no Facebook, YouTube, em todas as redes sociais. Então manda esse vídeo para mim ou no WhatsApp pelo DDD 41 99284 7603 ou pelo Facebook em off mesmo. Então nós temos aí mais uma semana, né, para que eu possa juntar os vídeos. Não esqueça de mandar o teu vídeo, né? Isso é muito importante para que nós possamos mostrar essa manifestação para todo o Brasil. Que nós somos contra a maçonaria, contra o comunismo, contra o sistema político instalado no Brasil. Então manda esse vídeo de 20 segundos, né? Não esqueça, né? Nós já temos aí uma média de 20 vídeos mandados para mim, de 20 segundos, e falta o teu. Porque só 20 vídeos é muito pouco. Nós temos aí no canal pelo menos mais de 200 compartilhamentos, 1000. Então nós temos que ter muita gente mandando seu vídeo, né, para nós aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus, pátria, família. E até a próxima, se Deus quiser.